13º episódio do Que Não Fazer em Vendas, Luiz Schmidt. E aí, tamo junto, 13º, passamos de uma dúzia. E aí, tá tendo uma felicidade fazer isso aqui, tá gostoso demais. E não sei se você tá gostando, a gente tá adorando. Tá divertidíssimo, divertidíssimo. Para você que assiste o Que Não Fazer em Vendas aqui na Vesa TV, para você que assiste no Soul TV e todos os outros distribuidores, para você que assiste no YouTube, esse é a primeira temporada do Que Não Fazer em Vendas. Já estamos chegando nos últimos episódios e preparando já a segunda temporada com parcerias, buscando parcerias para esse conteúdo, né, Luiz? Estamos esperando você. Quer a tua empresa aparecer aqui, quer fazer parte desse processo, quer estar aqui para a gente poder entrevistar você? Exatamente. Estamos aguardando a tua empresa para poder estar aqui com a gente, tá bom? Tem uma ideia, quero colocar, faz sentido falar sobre vendas, negócios? Tamo junto, estamos aguardando você aqui. É isso aí. E olha só, nesse 13º episódio, Vitão, coloca na tela aí pra gente. Por que, Luiz, que o meu cliente chora tanto por preço na hora que eu vou falar com ele, Luiz? Por que isso acontece? É só na sua região que isso acontece, viu? Não é só... Porque lá na outra região, lá mais perto do centro, o pessoal não chora preço, não. Será, meu amigo? Será? O cliente está chorando preço é porque você não está colocando valor. E, primeira dica é essa aí, né, Luiz? Aqui a gente já vai pegando o tema e já entregando dica, né, Luiz? Lembra quando você jogava Street Fighter, que chegava logo o Ryu já dando uma voadora na boca? É mais ou menos assim, começa já dando logo um golpe. A gente brinca muito com essa questão, né? Mas assim, a busca dos clientes pelo preço menor, isso acontece de forma muito intensa. Quando a gente fala de consumidor 4.0, isso é muito claro, porque é um consumidor cada vez mais ansioso, é um consumidor que olha antes de consumir as coisas, então ele já chega na tua loja ou chega na tua empresa já com perspectivas de preço. Se a gente está falando de vendas B2B, né, uma venda mais complexa, esse cliente também já entende mais do processo, então a busca por preços ela é uma constante e aceita que dói menos, a gente precisa se preparar para isso, né? Mas o cliente quando vai comprar de mim, ele vai lá e pesquisa na internet, ele acha o produto mais barato. Bom, vamos entender uma coisa, né? Você tem uma margem de produto interessante para fazer a venda daquele produto? Ou você está comprando no mesmo lugar que ele está comprando? Aí talvez você tenha um problema de fornecedor. Não, eu consigo comprar num preço muito bom. Legal, sua carga tributária está condizente com esse mercado? Talvez você tenha um problema de carga tributária. Aí você tem que ver com o seu contador. Não, Luiz, está tudo certo, mas o cliente mesmo assim compara. Peraí. Aí você fala para ele, amigão, você vai comprar esse produto, ele vai chegar na tua casa, você vai saber instalar ele? Você vai saber da manutenção? Você vai saber onde fica, se der algum problema, onde fica a assistência técnica? Bom, eu sei, isso tem custo. E é por isso que eu te entrego num valor maior. Se faz sentido para você fazer isso comigo, legal. Se não faz sentido, você pode comprar pela internet. Boa sorte para você. E aí ele não é cliente. Exato. E olha só, o Luiz ele deu uma passada geral aqui sobre essas coisas, mas volte nos nossos episódios, episódio 10 sobre sair da briga por preço, onde a gente fala de construção de valor, assista. Episódio 11, onde a gente fala de perfil de cliente ideal, assista. Primeiro assista aqui esse que você está assistindo, mas volta lá e assista os outros, para você ter a base sobre o que a gente vai falar agora. Veja, precisamos chegar fortes na negociação. Existem coisas no processo de vendas, inclusive o último episódio foi sobre funil de vendas também, assista, percebe? O que a gente está falando aqui, tiveram 3 episódios preparando isso. Existem coisas que acontecem antes da negociação e que preparam esse momento da gente negociar, né, Luiz? Porque muitas vezes a gente vê e ouve isso, tanto de vendedoras e vendedores, quanto de gerentes, diretores de vendas, falando assim, meu time precisa de um treinamento de fechamento de vendas, porque o resto eles fazem muito bem. Se eles souberem fechar as vendas, a gente melhora o resultado. E raramente o problema é somente técnica de fechamento, de negociação e fechamento. Os problemas anteriores, eles se acumulam nesse momento, não é isso, Luiz? Olha só, muitas vezes a gente tem a analogia de negociação como se fosse uma briga, né? Aí você se prepara para estar no ringue e ali do outro lado está compras e você está aqui desse lado e tal. Vamos lá, vamos fazer, seguindo essa analogia, se você não estiver preparado, você nem precisa entrar no ringue que você vai tomar um problema. Mas e se a gente transformar essa analogia para uma conquista? A negociação não precisa ser uma briga, mas ela precisa ser um entendimento. Vamos entender? Quando chega num ponto de negociar, o seu comprador, e muito provavelmente tem comprador assistindo o nosso programa para saber o que se passa na cabeça de um vendedor, eles fazem engenharia reversa do processo e você precisa entender o que o comprador, qual é a meta do comprador, qual é a meta do engenheiro, qual é a meta do diretor, o que cada um espera nesse processo para que você possa conquistar
todos essas personas. Não é uma persona só. Mas existem pessoas que vão chegar numa negociação com perfis diferentes. Aquele cara que vai ser o marrudão, vai falar, não, tá caro, e eu quero mais barato, e não sei o quê. Se você não tiver equilíbrio emocional e certeza do teu processo, muito provavelmente você vai sair de lá frustrado. Mas quando você tem o equilíbrio emocional, em algum momento você até pode falar, peraí, a forma como você está lidando não é essa, acho que não é o adequado, talvez a gente para por aqui, ou então você não está entendendo o que eu estou te oferecendo. Você está comparando isso com aquilo, e eu te dou um caminho, uma instrução. Faça perguntas nesse processo. As perguntas são fundamentais, perguntas direcionam caminhos. Entenda quais são as perguntas que o comprador precisa ser respondido, que o técnico, a engenharia precisa ser respondida, que a diretoria precisa ser respondida, e vá mitigando essas perguntas antes de chegar nessa reunião, que é o que o Hugo está falando. Se prepara para a reunião. Exatamente. E tem uma coisa muito importante que você trouxe ali, que a gente falou um pouco no último episódio sobre funil de vendas, mas vale comentar aqui, é o seguinte. Se você faz vendas B2B, ou seja, você vende para outras empresas, você trata de vendas complexas, que normalmente é o tipo de vendas que a gente lida, né Luiz? Meu caro, se você está falando somente com o teu influenciador e não tem contato com quem tem a caneta de ouro para assinar a proposta, você está fraco no processo. Sim. Dificilmente o seu amigo, sua amiga, o influenciador, aquele com quem você está lidando, abraço quentinho para todos eles, dificilmente ele vai ter a mesma habilidade que você tem para defender sua proposta frente à diretoria. Então, a habilidade de fazer acesso a poder é fundamental no processo de vendas complexas. Essa é uma primeira questão. Você respirou, comenta aí também. Eu ia falar justamente no acesso ao poder. Muitas vezes a gente está conversando com alguém durante aquele processo, elaborando uma proposta e tal, e a gente fica com um pouco de receio de perguntar, precisa mais alguém participe dessa reunião para a gente poder decidir? Aí você fica com receio de magoar aquela pessoa, mas entenda, você não vai magoar a pessoa, você vai poupar o tempo dela e o seu. Exatamente. Se ela falar, não, sou eu que decido, legal, então a gente tem total poder para tomar essa decisão sozinhos? Não, vou ter que trazer o financeiro. Vamos trazer ele para cá? Por quê? Porque eu quero poupar o seu tempo e o meu também. Exatamente. E eu não quero falar com o financeiro, não quero falar com o teu diretor, com o teu chefe, para te lascar a vida, não. É muito pelo contrário. Eu quero honrar o teu tempo, te ajudar nessa defesa dessa proposta, certo? Porque com certeza nós precisamos juntos encontrar um entendimento também do teu diretor, da tua diretora, para que essa proposta seja aprovada. E sabe, Luiz, a gente está gravando esse episódio aqui numa quarta-feira, não vou falar bem a data aqui, amanhã eu estarei num evento de segurança da informação, Show. Só de CISOs, que eles falam, né, que é Chief Information Security Office, e falando sobre venda interna de projeto. Como eles, junto dos seus fornecedores, certo? Defenderem as propostas, são propostas de soluções de segurança da informação altíssimas, como defender essas propostas nas diretorias, nos boards, nas presidências das suas empresas. Então, esse é um assunto mega sério, né? Segunda questão é o seguinte, que é muito importante, que a gente fala, é prova de capacidade. Sim. Eu sempre brinco com isso, eu não vou colocar aqui a piada que eu faço nas palestras, mas assim, prova de capacidade. Você precisa mostrar para o seu cliente que efetivamente você tem condição de entregar aquilo que você está dizendo que vai entregar. Você precisa ter caso de sucesso, você precisa ter histórico, você precisa ter documentos, vídeos de clientes, depoimentos que confirmam a tua capacidade de entrega. Porque muito da negociação, quando a gente chega nesse processo de negociação, muito da negociação frágil para o vendedor é porque o cliente está olhando lá do outro lado e falando assim, será que ele consegue mesmo? Será que essa empresa pode tudo disso mesmo? E Luiz, eu creio que com certeza nessa questão de prova de capacidade, você está numa empresa com milhares de clientes, essa questão do depoimento é muito forte, né? Existe... Vamos lá. Prova de capacidade. Tem momentos em que o depoimento do cliente vai ser fundamental, principalmente no momento em que você está construindo esse relacionamento para a proposta. Quando você passou dessa fase, que você já está elaborando uma proposta, aí você tem que ter uma defesa técnica. Ou seja, vamos falar de uma venda um pouco mais complexa. Bom, vamos trazer quem é responsável técnico pelo projeto, vamos trazer quem é a pessoa financeira do projeto, operação,
Traz para a reunião para que você possa demonstrar que, olha, eu estou aqui como vendas, mas não sou só eu. Tem um time comigo. Tá aqui, ó, gestão operacional, tá aqui gestão técnica. Temos, aí assim, a prova de capacidade fica evidente nesse processo. Às vezes, tem caso que o cara fala assim, olha, eu não consigo, eu não posso simplesmente trazer a pessoa para uma reunião, é uma pessoa da Bélgica, ela não vai estar aqui e tal. Bom, legal. Então, o que você precisa de material que eu possa te oferecer, munir você de informação para a gente poder defender isso? Ah, eu quero uma brochura dos equipamentos, eu quero um detalhamento do serviço. E aí sim, a gente elabora isso. Por isso que vendas complexas são complexas. Ela demanda muito mais tempo, dedicação, para que a gente possa elaborar esse processo e poder munir compras, técnica, enfim, para que ela possa vender internamente, que é o que o Hugo está falando, vender internamente o projeto. É isso aí, é isso aí. E olha só, sabe, durante o Que Não Fazer em Vendas, todo episódio, para você que tem acompanhado a gente traz dicas de livro. E esse livro que a gente trouxe hoje, gozado, a gente está falando de negociação, poderíamos trazer um livro extremamente técnico do ponto de vista de negociação. Mas eu trazer um livro que é um chuchuzinho, certo? É um livro que o título dele não é bom, gente, mas o livro é muito bom. Vitão, coloca na tela aí pra gente Como Convencer Alguém em 90 Segundos. O título dele parece um negócio meio clichêzão, Sim. mas ele é um manual de programação neurolinguística que ajuda demais. E esse livro, o Nicholas Butman, nesse livro, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, todo animal, quando se aproxima de outro animal, em 5 segundos, ou rapidamente, ele decide se ele bate, se ele corre ou se ele se relaciona. Eu não tenho pet, em casa você tem, certo? Tenho. Percebe, quando você passeia com o teu cachorro, ele vai lá, você está passando com o teu cachorro, aí ele chega perto de outro cachorro. Rapidamente ele decide se ele late, Sim. se ele foge ou se ele vai lá cheirar um negocinho do outro. É verdade. Eles têm isso por instinto, mas a gente também tem. Exatamente. Por favor. Né, eu ia dizer que quando a gente estuda microexpressões, a gente acaba percebendo não só a questão corporal, mas um pouquinho daquela pessoa, como que tá. E aí, assim, você começa a entender os trejeitos, né? Exato. Então, estuda um pouco a respeito disso, que isso te ajuda, principalmente em momento de reunião, para que você possa entender quem são as pessoas ali, quem é uma pessoa que tem mais poder de decisão. Às vezes você não sabe todas as cartas que estão na mesa. Você já chegou em reunião que tinham 8 pessoas, você não sabia necessariamente que iam participar as 8, tinha confirmação de 2, Exato. As outras apareceram ali do nada. Então você tem que ter um pouco desse traquejo enquanto vendas para participar de uma reunião e defender isso para todo mundo. Exatamente. O Nicholas Butman, ele traz nesse livro uma coisa muito legal, que ele fala assim, que nós temos que assumir a responsabilidade, nós temos que assumir a oportunidade de gerar nos outros uma impressão favorável sobre nós. Então, o que ele traz nessa questão dos 5 segundos, né, do bater, correr ou fugir, bater, correr ou se relacionar, Sim. é falar assim que muito está nos símbolos que nós entregamos nessa relação. E como a gente entrega os símbolos, a percepção errada, as pessoas acabam tendo o ímpeto de bater ou de fugir e não de se relacionar, que é o que a gente quer. Tem uma questão também bem bacana, eu até postei isso na minha rede social. Roteiro, não. Quando você conhece mais mercados e você começa a ter experiência técnica em vários mercados, principalmente no mercado do cliente, por isso que é bom você ter foco nesse cliente. Quando você chega para uma reunião, a forma como você fala, a certeza como você fala, ele percebe essa certeza. Quando você tem conhecimento técnico, repertório industrial, repertório de negócio, para poder dizer para ele, olha, eu já tenho experiência nisso. Ah, Luiz, mas eu estou há pouco tempo no mercado. Então, absorva essa experiência e internalize em você para que você possa soltar isso pela tua fala, pelo teu gesto, para chegar e falar, olha, eu sei a dor que você tem e eu consigo te ajudar neste ponto. Não é sendo pragmático, mas é oferecendo um melhor caminho dada a tua experiência. E aí o cliente percebe isso, ele fala, puxa, eu sei que você vai me poupar tempo, você vai me poupar dinheiro, você vai me poupar, enfim, uma série de coisas. Ofereça isso para ele, conheça, vá se aprofundar tecnicamente também. Exatamente. Então, olha só, Vitão, coloca para a gente de novo na tela o tema de hoje e eu vou olhar nessa câmera aqui, porque tem um reloginho ali em cima, gente, que a gente olha direto. Em 30 segundos eu vou dar para vocês um curso de técnicas de negociação. Deixa eu olhar ali e... 3, 2, 1 e... Tempo! Toda vez que o seu cliente pedir desconto, você pede prazo. Se ele pede desconto, você pede volume. Se ele te pede alguma coisa, você tem que pedir alguma coisa para ele também. Porque se você, toda vez que o teu cliente pede desconto, você só cede, você não é uma negociadora, um negociador. Você é um doador de desconto. E nós, nas nossas empresas, nós não podemos doar desconto. A gente tem que ter
essa relação de troca com os nossos clientes. Aí sim você estará negociando. Ó, certinho. Certinho ali, ó, 35 segundos ali. Quando a gente presta serviço, né? Isso fica muito evidente, porque você faria por menos, aí você tem que se pensar, poxa, mas eu valho menos? Será que o valor da minha equipe, da minha entrega, será que vai ser menos? Então, muitas vezes o cliente pede isso e você precisa tirar algum tipo de serviço, algum tipo de produto ou item para que você possa oferecer para ele. Eu consigo fazer mais barato, mas eu não vou te entregar isso. Eu faço mais barato, mas eu não consigo fazer aquilo. Para que ele possa ver alternativas, não simplesmente preço. Não é uma questão só de ter um monte de água e você tirar aquela água do negócio. Não é isso. Eu tenho um monte de processos internos que eu preciso refazer. Exatamente. E assim, lógico, né? Esse assunto de negociação é extremamente longo, por isso que é importante você assistir dos episódios 10 até agora, porque eles vinham trazendo para esse assunto e entender que negociação é uma questão importante, natural e que acontece o tempo inteiro. E rapidinho, tem uma técnica que você pode pesquisar, se chama BATNA, Best Alternative of Negotiation. Ou seja, é uma técnica, tem lá um ponteirinho, tem um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Então você entenda qual que é o meio do BATNA ali. Pesquise depois essa técnica aí, vale a pena. Ou vale colocar nas nossas redes sociais alguma coisa sobre BATNA também, verdade, né? Coloca lá que aí o pessoal... E aí, falando de rede social, para ver sobre o Luiz e sobre BATNA, onde a gente te acha, Quer saber Luiz? sobre negociação, vai lá no meu Instagram, @LuizSchmidt, e eu vou colocar alguma coisa sobre BATNA para você. Ó, tá vendo a promessa? A gente promete ao vivo. Então. E você me acha, principalmente para esses assuntos de vendas, principalmente no LinkedIn, Hugo Palestrando, mas também me acha no Instagram, onde eu posto ali os trechos desses nossos podcasts e diversas outras informações. E lógico, eu e Luiz disponíveis aqui, não só para trazer tua empresa como parceira do Que Não Fazer em Vendas para a segunda temporada, que muito em breve vai começar, mas também para realizar na sua empresa congressos de vendas, convenções de funcionários, agora no final do ano, né, Luiz? Santo de casa não faz milagre, então chama a gente para falar a mesma coisa que você fala e eles não ouvem, a gente vai falar. Genial, eu ouço isso direto dos meus clientes. Pô, cara, mas você traz as coisas de uma forma tão legal que aí as pessoas entendem. Falei, a gente não tá no problema e por isso que eles vão ouvir o que a gente fala. Exatamente, é para isso que nós serve, né, Luiz? Tamo junto. Muito bem, 13º episódio do Que Não Fazer em Vendas. Muito obrigado à Vesa TV, à ABCcom, para você que está nos assistindo ao vivo aqui no lançamento dos episódios na Vesa ou em qualquer uma das plataformas, esses episódios gravados. Um grande barato e vamos ali para o final, para os próximos 2 episódios que finalizam o Que Não Fazer em Vendas primeira temporada. Valeu? Grande abraço para todos vocês, grande beijo, até a próxima. Valeu, gente. Até.